aí galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui de um probleminha que eu acabei tendo e deu um pouquinho de trabalho em descobrir o que eu poderia fazer e o que estava acontecendo, que era tipo, quando a gente cria uma lista e depois a gente quer fazer uma cópia dessa lista e deixar essa lista original intacta e alterar valores dentro dessa lista, que seja ou qualquer tipo de coleção. E quando a gente faz isso e alterando algum objeto dentro dessa lista, a lista original acaba sendo alterada também. Porque no Dart, qualquer objeto que a gente cria, ele salva um endereço na memória. E quando a gente atribui esse objeto a uma nova variável, ele apenas salva esse endereço e não sendo um novo objeto, apenas o endereço desse objeto na memória. E isso acontece com coleções e tipo, quando você cria uma classe também. Com objetos com objetos primitivos tipo string, int, double, não acontece isso porque eles são objetos imutáveis. E quando você cria um objeto do tipo string, por exemplo, e você salva ele, uma cópia dele, ele salva o endereço, mas quando você atribui um novo valor para essa cópia, ele cria um outro objeto em outro endereço, assim deixando o objeto original intacto. Para isso eu vou criar um projetinho de Dart aqui no console mesmo. Esperar ele criar aqui. Só rodar para ver se está tudo certinho. A gente sabe que já está funcionando aqui. Por exemplo, se a gente criar uma string aqui e atribuir a ela banana, e a gente fazer uma cópia dessa string, vamos fazer um print delas aqui. A gente rodar aqui, a gente vai ver que são iguais. Agora, se eu pegar essa minha string aqui, vamos colocar aqui manga, e a gente rodar, a gente pode ver que os objetos estão sendo a my string permaneceu intacta, ela não foi alterada quando eu alterei a cópia dela. Isso acontece com os tipos primitivos. Agora, se a gente criar uma lista por de int uma lista, um, dois, três. E a gente rodar isso aqui, a gente vai ver que ele deu um doisinho aqui que está mostrando que elas são iguais, né? Agora eu vou alterar a minha lista cópia, vou alterar o valor, o index 0 dela,
novo valor, vou colocar um valor 123. E eu vou dar esse aqui, pode ver que as duas estão sendo iguais. Portanto, ao alterar a minha cópia, ela alterou a original também. Para a gente não ter isso, tem algumas formas que a gente pode evitar para não acontecer isso. Isso é um bugzinho que não é bug, né, mas é uma coisa que quem não está conhecendo muito a linguagem acontece e é bem difícil de encontrar o que está acontecendo. Quando a gente faz desse jeito aqui, usando essa sintaxe aqui de lista, a gente está fazendo uma cópia, realmente uma cópia. Pode ver que a lista original ficou intacta e a minha cópia alterou. Há algumas outras formas de fazer, mas essa aqui seria mais simples. A gente pode também dar um toList aqui que vai funcionar da mesma forma. E aí você pode escolher o que você pode, qual o jeito que você pode estar querendo fazer. Isso acontece com listas, com mapas, com sets, qualquer tipo de coleção que os objetos que estão dentro dessa coleção, eles são mutáveis. Então, em algumas linguagens como Kotlin, a gente tem algumas tipos de variáveis de lista que são unmodifiable, que basicamente você não conseguiria modificar essa lista se você criasse desse tipo, mas no Dart a gente não tem isso. A gente pode, se não me engano, colocar um const aqui e a gente salvar aqui. Se não me engano, ele vai dar um erro, porque quando você coloca o const, ele não pode ser modificado, e quando a gente está modificando a cópia e fazendo a cópia desse jeito, ele basicamente está tentando mudar essa, e como é const, ele não vai conseguir mudar. Isso é uma coisa que você pode pôr também para te ajudar, mas ele dá um erro na hora de execução, não na hora do que você está escrevendo o código, né? Também tem casos, vamos supor, vou criar uma classe aqui. Uma classe pessoa. Que vai ter uma string que vai ser o name. General, vou virar um construtor aqui. E eu vou criar uma lista desse tipo de classe. Vou criar dois objetos aqui. Um vai ser João. Aqui vai ser Pedro. Aqui eu vou alterar o 0. Eu vou colocar o name dele, eu vou alterar esse name dele para Marcos. E a gente vai ver que vai acontecer a mesma coisa. Opa, deixa eu só colocar o toString aqui. Aqui, ele está mostrando que as duas são iguais. Portanto, quando eu alterei a lista de cópia, a lista original foi alterada também. E aqui a gente pode fazer isso daqui, que a gente fez anteriormente.
mesma coisa. As duas são iguais. Então a gente pode ver, pode fazer isso aqui, ó. Só para ficar mais fácil de visualizar. Vai dar mais fácil para a gente ver. Pode ver que ao alterar uma, ainda continuou alterando as duas, mesmo fazendo uma cópia, que seria o jeito quando a gente está usando objetos mais como string, int dentro de uma lista, ele não aconteceria. Para a gente conseguir ter o esperado aqui, a gente vai ter que fazer de outra forma, que seria, além de copiar a lista, copiar os objetos dentro dela como sendo novos objetos também. E a gente pode fazer ou um for ou um for each que faça, mas a gente pode usar também um map. A gente faz um map nessa lista, na lista original. A gente passa esse list aqui, e aqui a gente vai criar, fazendo a cópia dela, né? Que seria o e, que seria a classe pessoa, passando o name, né? Que seria fazendo uma nova lista com novos objetos, com os objetos que estão dentro dessa lista original, que aqui no caso seria o e. A gente pode tipar aqui, aqui, person, e aqui também, que agora vai funcionar como esperado. Aqui a original continua intacta e a outra, a cópia, a gente conseguiu alterar. A gente pode fazer um construtor aqui só para ter vamos dizer assim, uma visualização melhor do que está acontecendo, né? A gente pode criar um factory person.clone. Aqui a gente pode passar um person, e aqui a gente vai retornar a classe person com os atributos que ele tem dentro do person que a gente está passando. Seria o name person.name. E aqui a gente pode usar isso daqui só para ter uma visualização melhor do que a gente está fazendo. Deixa eu aqui. Apaga e passa direto o e, que seria o person, né? E funciona também. João Marcos funcionou também como esperado. A gente pode também fazer um outro teste aqui, seria my person. A gente passa o nome dele de Carlos. E aqui a gente cria uma classe, né? A gente poderia usar o person.clone para copiar, fazer uma cópia dessa classe aqui. E quando a gente alterasse isso aqui, não ocorreria o erro também de alterar o original. E é isso aí, galera. Espero que ajude vocês. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, só mandar nos comentários aí. Vou deixar as redes sociais ali na descrição do vídeo, e
Até mais.